Em Gênesis 1:1, Reshit significa o começo absoluto e cronológico da criação, o ponto inicial de onde tudo tem origem. No princípio havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre o oceano primordial. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, o Espírito de Deus, Ruach Elohim, pairava sobre as águas. A palavra Ruach pode ser entendida de diversas formas, como espírito, sopro ou vento. Mas o verbo usado para pairava, merahefet, vindo de Rahaf, traz a imagem de uma ave que voa suavemente sobre o ninho. Isso sugere que o Espírito de Deus não era apenas um vento qualquer, mas alguém agindo com cuidado e intenção, como quem prepara tudo para o começo da vida. No contexto de Gênesis, capítulo 1, verso 3, e disse Deus, haja luz e houve luz, a palavra or, ou luz, se refere à luz física, a iluminação visível que permite ver mesmo antes da criação dos luminares. Em Gênesis, capítulo 1, verso 4, Roshek é a palavra hebraica usada para descrever a ausência de luz. O estado escuro que existia antes da criação da luz. Em Gênesis, capítulo 1, verso 4, Deus separa a luz, or, das trevas, Roshek, estabelecendo ordem no caos inicial. No contexto de Gênesis, capítulo 1, verso 5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e houve tarde e houve manhã, o primeiro dia. A palavra dia, ou Yom, refere-se ao período de luz diurna, ou seja, ao ciclo de um dia, quando há claridade. Em linguagem simples, Yom é o dia, o tempo em que vemos o sol acima do horizonte. Ainda no mesmo contexto, Laila significa simplesmente noite, o período de escuridão que vem depois do dia. A palavra hebraica Laila é usada aqui de forma literal, para mostrar o ciclo de claro e escuro no primeiro dia. Em Gênesis capítulo 1, verso 6, a palavra raquia descreve o firmamento, a parte do céu que separa as águas de cima das águas de baixo. É a expansão ou firmamento de Gênesis 1. A abóbada que Deus estendeu sobre a terra para separar as águas de cima das águas de baixo. A raiz da palavra raquia significa estender ou forjar, indicando algo estendido como uma lâmina ou cúpula. Essa é uma imagem poética para o céu ou a atmosfera. Em Gênesis, capítulo 1, verso 7, a expressão Vayavdel ben Hamaim, ou separação entre as águas, descreve a ação de Deus de separar as águas. O verbo badal significa separar, distinguir ou fazer uma divisão clara. A preposição ben quer dizer entre, e o substantivo maim significa águas. Essa separação, conforme o texto, estabeleceu duas porções distintas: as águas abaixo do firmamento
e as águas acima do firmamento. O sentido é de uma divisão intencional e ordenadora, marcando limites definidos. Essa descrição reforça o tema de Gênesis 1, em que Deus transforma o caos inicial em um cosmos estruturado e funcional. Em Gênesis, capítulo 1, verso 8, a palavra Shamaim, ou céus, designa o espaço acima do firmamento, onde se encontram as águas de cima. Nesse contexto, refere-se à região elevada associada visualmente às nuvens e à parte superior da atmosfera. O termo é plural coletivo e pode estar relacionado a águas, reforçando a conexão com as águas superiores mencionadas no versículo anterior. Embora em outros textos bíblicos Shamaim também indique o domínio dos astros ou a morada de Deus, aqui o sentido está limitado à esfera acima do firmamento, criada no segundo dia. Em Gênesis, capítulo 1, verso 9, a palavra Hayabashar descreve a terra seca, ou terra firme, a parte sólida da criação que aparece quando Deus ajunta as águas. É o chão seco que fica separado das águas, o espaço sobre o qual plantas, animais e pessoas habitam. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. A palavra Yamim, em Gênesis capítulo 1, verso 10, significa mares, ou massas de água salgada. Em Gênesis capítulo 1, verso 11, o verbo dachá significa que a terra, por ordem de Deus, deve produzir vegetação verde ou fazer brotar uma cobertura de plantas. Em Gênesis, capítulo 1, verso 12, as palavras Zera e Peri significam basicamente semente e fruto. A semente é a parte da planta que guarda o princípio vital para o nascimento de outra planta. O fruto é o produto da planta, aquilo que ela dá, e que muitas vezes contém a semente. A expressão Vayhi Erev, Vayhi Boker e ouve tarde e manhã, que está em Gênesis capítulo 1, verso 13, e é repetida em Gênesis capítulo 1, versos 5, 8, 19, 23 e 31, serve para marcar cada dia, Yom, da criação. Na Bíblia hebraica, o dia é contado como um ciclo que começa com a noite.